Mística Cidade de Deus, capítulo 5, livro 8, tomo 4, de Santa Maria de Ágreda. O chamado do apóstolo São Pedro, Maria Santíssima volta de Éfeso para Jerusalém. Continua a luta contra os demônios. Grande tempestade no mar durante a viagem. São declarados outros segredos acontecidos na ocasião. A igreja prossegue em seu desenvolvimento. Depois do justo castigo e condenação do infeliz Herodes, a primitiva igreja em Jerusalém recobrou alguma tranquilidade durante muitos dias, frutos dos méritos da grande Senhora do mundo conquistado por suas orações e solicitude materna. Nesse tempo, São Barnabé e São Paulo, com grande êxito, pregavam nas cidades da Ásia Menor, Antioquia, Listra, Perge e outras muitas, como refere São Lucas nos capítulos dos Atos dos Apóstolos 13 e 14, descrevendo os prodígios que São Paulo realizava naquelas cidades e províncias. O apóstolo São Pedro, ao ser libertado do cárcere, fugiu de Jerusalém em direção à Ásia para sair das zonas sob a jurisdição de Herodes. De lá atenderia os novos fiéis que se convertiam na Ásia e os que estavam na Palestina. Todos o reconheciam e lhe obedeciam como vigário de Cristo e chefe da igreja, que tudo quanto fazia e ordenava na terra era então confirmado no céu. Com esta firmeza de fé, recorriam a ele como supremo pontífice nas dúvidas e questões que surgiam. Entre outras, avisaram-no da questão que alguns judeus haviam suscitado com São Paulo e São Barnabé, tanto em Antioquia como em Jerusalém, a respeito da observância da circuncisão e da lei de Moisés. Adiante falarei sobre isto de acordo com o que se refere São Lucas no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Os fiéis pedem a volta de São Pedro e Maria para Jerusalém. Por este motivo, os apóstolos e discípulos de Jerusalém pediram ao São Pedro voltar à cidade santa para resolver aquelas controvérsias e dispor o que convinha, para não se entravar a pregação da fé. Com a morte de Herodes, os judeus já não tinham quem os apoiasse e a igreja gozava de mais paz e tranquilidade em Jerusalém. Pediram também que insistisse com a mãe de Jesus para, por estas mesmas razões, ela voltar à cidade, onde os fiéis a desejavam de todo o coração. Com sua presença receberiam grande consolação no Senhor e tudo na igreja prosperaria. Ao saber de tudo isso, São Pedro resolveu partir logo para Jerusalém e, antes de sair, escreveu à Rainha Santíssima a seguinte carta. Carta de São Pedro para Maria Santíssima. A Virgem Maria, Mãe de Deus, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, servo vosso e dos servos de Deus. Senhora, entre os fiéis surgiram algumas dúvidas e diversidades de opiniões sobre a doutrina de vosso Filho e nosso Redentor, e se com ela há de se guardar a antiga lei de Moisés. Querem saber de nós o que se deve fazer e que digamos o que ouvimos da boca de nosso Divino Mestre. Para consultar meus irmãos os apóstolos, sigo logo para Jerusalém e vos pedimos que, para a consolação de todos e pelo amor que tendes à igreja, volteis à mesma cidade. Depois da morte de Herodes, os hebreus estão mais calmos e os fiéis gozam de maior segurança. A multidão dos seguidores de Cristo vos deseja rever e se consolar com vossa presença. Chegando a Jerusalém, avisaremos as outras cidades e com vossa assistência se determinará o que mais convém em matéria da santa fé e da grandeza da lei da graça. Maria recebe a carta de São Pedro. Este foi o teor da carta comumente observado pelos apóstolos. Escreviam primeiro o nome da pessoa ou pessoas a quem dirigiam e depois o de quem escrevia, ao contrário, como se vê nas epístolas de São Pedro e de São Paulo e de outros apóstolos. Dar à rainha o nome de Mãe de Deus foi acordo entre os apóstolos depois que compuseram o credo. Chamá-la-iam também Virgem e Mãe pela importância que havia para a Santa Igreja de arraigar no coração dos fiéis o artigo da virgindade e maternidade desta grande Senhora. Alguns outros fiéis a chamavam de Maria de Jesus ou Maria, a de Jesus Nazareno. Outros de menos capacidade nomeavam de Maria, filha de Joaquim e Ana.
De todos estes nomes usavam os primeiros filhos da fé para falar de nossa rainha. A Santa Igreja, porém, usando mais daquele que lhe davam os apóstolos, chamava-a de Virgem Mãe de Deus, ajuntando a este outros mais títulos ilustres e cheios de significado. Um portador entregou a carta de São Pedro à senhora, dizendo-lhe que era do apóstolo. Recebeu-a e, venerando o vigário de Cristo, pôs-se de joelhos, beijou a carta, mas não a abriu, porque São João estava na cidade pregando. Logo que o evangelista chegou, a senhora de joelhos, como costumava, lhe pediu a bênção e entregou a carta, dizendo que era de São Pedro, o pontífice de todos. São João perguntou-lhe o que continha na carta e a mestra das virtudes respondeu: Vós, Senhor, a vereis primeiro e me direis o que contém. Assim o fez o evangelista. Humildade e obediência de Maria. Não posso conter minha admiração e também confusão diante da humildade e obediência que nesta ocasião mostrou Maria Santíssima, ainda que o fato pareça de pouca importância. Só a sua divina prudência pôde entender que, sendo mãe de Deus e a carta do vigário de Cristo, era a maior humildade e submissão não abrir e ler pessoalmente, mas sim entregá-la ao ministro que tinha presente, para obedecer-lhe e se orientar por sua vontade. Este exemplo serve de repreensão e ensino à presunção dos súditos, que andam procurando desculpas e razões para trapacear a humildade e obediência que se deve aos padres, aos superiores, seus superiores. Em tudo foi Maria Santíssima mestra de santidade, tanto nas coisas pequenas como até nas maiores. Lendo o evangelista a carta de São Pedro para a grande senhora, pediu seu parecer a respeito do que lhe dizia o vigário de Cristo. Ainda nisso não quis mostrar-se superior ou igual, mas obediente. Respondeu a São João: Filho e Senhor meu, ordenai o que mais convém, que aqui está a vossa serva para obedecer. O evangelista disse que lhe parecia bem obedecer a São Pedro e voltar logo para Jerusalém. Respondeu Maria Puríssima: É justo e devido obedecer à cabeça da igreja. Preparai logo a partida. As discípulas de Maria. Com essa decisão, São João foi logo procurar embarcação para a Palestina e providenciar o necessário para partirem com brevidade. Enquanto o evangelista tratava desses pormenores, Maria Santíssima chamou as discípulas que formaram em Éfeso para delas se despedir e instruí-las do que deviam fazer para conservar a fé. Eram 73 mulheres, muitas delas virgens, inclusive as 9, como disse acima, foram salvas da ruína do templo de Diana. A essas e outras muitas Maria Santíssima havia pessoalmente catequizado e convertido à fé, reunindo-as com as donas da casa onde se hospedara. Com essa comunidade, a Divina Senhora começou a oferecer reparação pelos pecados e abominações que durante tantos séculos se cometeram no templo de Diana. Assim deu princípio à guarda da castidade em comunidade, na mesma cidade de Éfeso, onde o demônio a havia profanado. De tudo tinha informado suas discípulas, ainda que não ficaram sabendo que fora a grande senhora que destruíra o templo. Convinha guardar segredo deste fato para que nem os judeus tivessem motivo de crítica contra a piedosa mãe e nem os gentios se indignassem contra ela, pelo estúpido amor que dedicavam à sua Diana. Deste modo, ordenou o Senhor que o sucesso da destruição fosse julgado casual e logo esquecido, motivo pelo qual os outros autores profanos não o escreveram como fizeram no primeiro incêndio. Conselhos da Virgem e suas discípulas. As suas discípulas. Com palavras cheias de doçura e amor, Maria Santíssima procurou consolar estas discípulas em sua ausência. Deixou-lhes escritas de próprias mãos as seguintes exortações: Minhas filhas, pela vontade do Senhor Todo-Poderoso, preciso voltar para Jerusalém. Em minha ausência, tereis presente a doutrina que de mim recebestes e que eu ouvi da boca do Redentor do mundo. Reconhecei-o sempre por Senhor, mestre e esposo de vossas almas, servindo-o e amando-o de todo o coração. Conservai na memória os mandamentos de sua santa lei, e neles sereis instruídas por seus ministros e sacerdotes. A estes prestai grande veneração e obedecei às suas ordens com humildade, sem ouvir nem aceitar outros mestres que não sejam discípulos de Cristo, meu Filho Santíssimo.
Eu cuidarei de que eles sempre vos assistam e amparem, e não me esquecerei jamais de vós e de vos apresentar ao Senhor. Em meu lugar fica Maria, a antiga, a ela obedecereis em tudo, respeitando-a e amando-a, e ela cuidará de vós com o mesmo amor e desvelo. Guardareis permanente recolhimento nesta casa, e jamais entre nela homem algum. Se for necessário falar com algum, seja na porta, estando 3 de vós presentes. Vivei em contínua oração, recitando as que vos deixo escritas no aposento que ocupei. Guardai silêncio e mansidão, e não façais aos outros o que não desejais que vos façam. Falai sempre a verdade, e tende continuamente presente a Cristo crucificado em todos os vossos pensamentos, palavras e ações. Adorai-o e confessai-o por Criador e Redentor do mundo. Em seu nome vos dou sua bênção e peço que permaneça em vossos corações. Últimas recomendações e lembranças de Maria. Estes e outros conselhos deixou Maria Santíssima àquela comunidade que dedicara ao seu Filho e Deus verdadeiro, a que nomeou como superiora, era uma das propriedades da casa que a hospedou. Era mulher de capacidade administrativa, com quem a rainha tivera mais contato e que instruíra melhor sobre a lei de Deus e seus mistérios. Chamavam-na Maria a Antiga, porque as muitas mulheres a Divina Senhora dera seu nome no batismo, comunicando-lhes sem ciúmes, como diz a Sabedoria 7,13, a excelência de seu nome. Como esta, Maria foi a primeira em Éfeso que se batizou com este nome. Chamavam-a Antiga para distingui-la das outras Marias mais recentes. A Divina Mestra deu-lhes escritos o Creio, o Pai Nosso, os 10 Mandamentos e outras orações para rezarem vocalmente. Para fazerem estes e outros exercícios, deixou no seu oratório uma grande cruz, feita ao seu mandado, com grande rapidez pelos santos anjos. Depois, para mais empenhá-las como piedosa mãe, lhes distribuiu as alfaias e objetos que usou, pobres de valor humano, mas ricas de inestimável preço, para serem prendas suas e testemunhos de seu maternal carinho. Maria despede-se de suas discípulas. Despediu-se de todas com muito sentimento de as deixar sozinhas para tê-las gerado em Cristo. Por tê-las gerado em Cristo. Todas se prostraram aos seus pés em grande pranto, como quem perdia de repente o consolo, o refúgio e a alegria de seus corações. Com o cuidado que a bem-aventurada mãe sempre teve daquela sua devota comunidade, todas as 73 perseveraram no temor de Deus e na fé em Cristo, nosso Senhor, não obstante as grandes perseguições que o demônio lhes moveu por si e pelos habitantes de Éfeso. Prevendo tudo isto, antes de partir, a prudente rainha fez por elas fervorosa oração, pedindo ao seu Filho Santíssimo as guardasse, conservasse e destinasse um anjo para defender aquele pequeno rebanho. Tudo lhe foi concedido pelo Senhor de Jerusalém, as confortou muitas vezes e encarregou aos discípulos e apóstolos que foram a Éfeso de cuidar daquelas virgens e mulheres recolhidas. Isto fez a grande senhora durante todo o tempo em que viveu. Partida de Éfeso. Chegou o dia da partida. A mais humilde de todos os humildes pediu a bênção de São João e juntos dirigiram-se para a embarcação. Tinham ficado em Éfeso 2 anos e meio. Ao sair de casa, manifestaram-se a grande senhora seus 1000 anjos em forma humana visível, mas ordenados em esquadrão, armados para a batalha. Esta novidade lhe deu a entender que se preparasse para continuar a luta com o grande dragão e seus aliados. Antes de chegar ao mar, viu grande multidão de legiões infernais que vinham a ela em diversas figuras horrendas e assustadoras. Atrás delas vinha um dragão com 7 cabeças, maior que um grande navio tão horrível e disforme, que só vê-lo tão furioso e abominável era causa de grande tormento. Para enfrentar estas espantosas visões, preveniu-se a invencível rainha com ferventíssima fé e caridade, com as palavras dos salmos e outras que ouviu da boca de seu Filho Santíssimo. Aos santos anjos ordenou que a assistissem, porque aquelas figuras tão terríveis lhe causaram algum temor e horror natural e sensível. O evangelista, por então, nada soube desta batalha, até que recebeu compreensão de tudo quando a Divina Senhora lhe revelou. Tempestade no mar.
A divina princesa e o santo embarcaram, o navio partiu, mas a pouca distância do porto, aquelas fúrias infernais, com a permissão que tinham, desencadearam tão violenta tempestade qual nunca se vira antes nem se viu até hoje. Com esse extraordinário fato, quis o Onipotente glorificar seu poder e a santidade de sua mãe. Por isso deu permissão aos demônios para nesta batalha empregarem todas as suas forças e malícias. Com assustador estrondo, entumeceram-se as ondas, erguendo-se de tal modo que pareciam querer ultrapassar os ventos e chegar até as nuvens. Entre muitas e outras, levantaram montanhas de água e espuma como se estivesse a se precipitar para romper os cárceres em que estão encerrados, conforme Salmo 103, 9. O navio era lançado e açoitado de uma ponta a outra, de maneira que a cada golpe parecia maravilha não se reduzir a migalhas. Uma vez era levantado até o céu, noutras descia até as areias do fundo, em muitas tocava com as gávias e antenas na espuma das ondas. Em alguns ímpetos desta tormenta, foi necessário que os santos anjos sustentassem o navio no ar, imóvel, enquanto o mar se entrechocava, pois naturalmente haveria de submergi-lo e levá-lo a pique. Nossa, que coisa incrível, hein? Pânico dos navegantes. Os tripulantes e passageiros percebiam esta proteção, mas ignoravam de onde procedia. Em pânico, perderam o próprio controle e gritavam chorando a ruína que lhes parecia inevitável. Os demônios agravaram esta aflição, porque, tomando forma humana, berravam com toda a força como se estivessem em outros navios que seguiam o mesmo roteiro. A pequena distância gritavam para os tripulantes daquele em que ia a grande senhora que deixassem perecer a embarcação e se salvassem nos outros. É verdade que todos sofriam a tempestade, mas a indignação dos dragões visava só ao que levava sua inimiga. Os outros não eram tão batidos pelas ondas, embora o perigo fosse geral. Só Maria Santíssima conheceu esta malícia dos demônios. Os marinheiros acreditavam que tais gritos vinham realmente de outros navegantes e, neste engano, abandonaram a direção do próprio navio na confiança de se salvarem nos outros. Este erro e deslealdade foi acudida pelos anjos que acompanhavam a grande rainha quando os marinheiros largaram um navio para que se esfaleceasse e fosse a pique. Os anjos tomaram-lhe a direção, guiando-o e governando-o. Uau, uau, uau! Sofrimento e tranquilidade de Maria. No meio de tanta tribulação e desespero, Maria Santíssima estava tão extremamente tranquila, gozando da serenidade do oceano de sua magnanimidade, virtudes nas quais ia fazendo atos heróicos, como a ocasião e sua sabedoria pediam. Nessa viagem tão procelosa, conheceu os perigos da navegação por experiência, como na vinda para Éfeso havia conhecido por revelação. Sentiu nova compaixão por todos os que navegam e renovou a oração e súplica que antes fez por eles, como acima se disse. Admirou-se também a prudentíssima Virgem da indômita força do mar e nela considerou a indignação da justiça divina que aquela criatura insensível tanto sugeria. Passando desta consideração a dos pecados dos mortais que chegaram a merecer a ira do Onipotente, fez grandes súplicas pela conversão do mundo e crescimento da Igreja. Nesta intenção, ofereceu os sacrifícios daquela navegação que, não obstante a tranquilidade de sua alma, muito a fez padecer no corpo. Sofria ainda mais por saber que todos que ali viajavam estavam sendo envolvidos na perseguição que por causa dela o demônio levantara. A aflição de São João. São João Evangelista, além do sofrimento pessoal, tinha o da responsabilidade de velar por sua verdadeira mãe e senhora. Para ele a pena era dobrada, pois não estava a par do que se passava no íntimo da bem-aventurada Virgem. Procurou algumas vezes consolá-la e encorajar-se a si mesmo falando com ela. Ainda que a navegação de Éfeso à Palestina costuma levar 6 dias, desta vez durou 15 dias e a tempestade 14. Certo dia, São João, muito aflito com a persistência da tormenta e sem poder conter-se, disse a Maria Santíssima: Senhora minha, que é isto? Teremos que perecer aqui? Pedi a vosso filho que nos olhe com olhos de pai e nos defenda nesta tribulação. Respondeu-lhe Maria Santíssima: Não vos perturbeis, meu filho, pois é tempo de pelejar as guerras do Senhor e vencer seus inimigos com fortaleza e paciência. Estou a pedir que nenhum
dos que vão conosco pereça, e o guarda de Israel não dorme e nem dormira. Conforme Salmo 120. 4. Os fortes de sua corte nos assistem e defendem. Padeçamos por ele e pela salvação de todos, se entregou à cruz. Com essas palavras, São João recobrou a coragem que estava precisando. O demônio nada consegue. Lúcifer e seus demônios, sempre mais furiosos, ameaçavam a poderosa rainha, garantindo-lhe que pereceria naquela tormenta e não se salvaria do mar. Estas e outras ameaças não passavam de insignificantes flechas, e a prudentíssima mãe as desprezava sem lhes dar atenção. Sem olhar para os demônios, nem lhes dirigir uma só palavra. Eles tampouco lhe puderam ver a face, pela virtude que nela derramou o Altíssimo, como disse acima. Quanto mais esforço empregavam, menos conseguiam, e tanto mais eram atormentados por aquelas forças ofensivas com as quais o Senhor revestiu sua Mãe Santíssima. O Senhor não lhes manifestou quando este longo combate terminaria, e embora estivesse sempre ali com ela, também não se mostrou por nenhuma visão das que ordinariamente ela costumava gozar. Fim da tempestade, chegada na Palestina. Depois de 14 dias dessa tormentosa navegação, seu Filho Santíssimo dignou-se visitá-la em pessoa. Apareceu-lhe e lhe disse: Minha mãe, caríssima, estou convosco na tribulação. Ainda que em qualquer ocasião a visita e as palavras do Senhor lhe proporcionavam inefável consolação, nesta provação foi mais estimável para a bem-aventurada mãe, porque o socorro nas horas mais difíceis é sempre mais oportuno. Adorou seu filho e Deus verdadeiro lhe respondeu: Deus meu, único bem de minha alma, sois aquele a quem o mar e os ventos obedecem, conforme Mateus 8, 27. Olhai, filho meu, nossa aflição, não pereçam as obras de vossas mãos, disse-lhe o Senhor. Minha mãe, minha pomba, de vós recebi a forma humana que tenho, por isto quero que todas as minhas criaturas obedeçam ao vosso império. Ordenai-lhes como sua senhora, pois à vossa vontade estão sujeitas. Desejava a Mãe Prudentíssima que o Senhor apaziguasse as ondas, como fizera na tempestade que os apóstolos sofreram no mar da Galileia, conforme Mateus 8, 26. A ocasião, porém, era diferente, e ali não havia outra pessoa que pudesse mandar aos ventos e às águas. Obedeceu então Maria Santíssima, e em virtude de seu filho, primeiro mandou Lúcifer e seus demônios que imediatamente saíssem do mar Mediterrâneo. No mesmo instante o deixaram e foram para a Palestina, porque ela não os mandou descer ao abismo, por não estar terminada a luta com eles. Em seguida, ordenou ao mar e aos ventos que se acalmassem. No momento obedeceram, e dentro em pouco estava perfeitamente sereno, com o assombro dos navegantes que não sabiam a causa de tão repentina mudança. Cristo, nosso Salvador, despediu-se de sua Mãe Santíssima, deixando-a repleta de bênçãos e alegria, com a ordem de no dia seguinte descer à terra. Assim aconteceu. Aos 15 dias do embarque, chegaram com bonança ao porto e desembarcaram. Nossa Rainha e Senhora deu graças ao Onipotente por aqueles favores. Fez um cântico de louvor por ter livrado a ela e aos outros de tão grandes perigos. O santo evangelista fez o mesmo. A Divina Mãe lhe agradeceu a companhia, pediu-lhe a bênção e dirigiram-se para Jerusalém. Chegada ao cenáculo. Os santos anjos acompanhavam sua rainha e senhora em ordem de batalha, como quando saíram de Éfeso, pois os demônios também a esperavam em terra para continuar a luta. Com incrível fúria, atacaram-na com sugestões e tentações contra todas as suas virtudes, mas estes projéteis retrocediam contra eles, sem arranhar sequer a torre de Davi, da qual disse o esposo tinha 1000 escudos, todas as armas dos fortes, e um muro edificado com baluartes de prata, conforme Cânticos 8, 9. E Cânticos 4:4. Antes de chegar a Jerusalém, a piedade e devoção do coração da grande Senhora inclinava-a a visitar os lugares consagrados pela nossa redenção. Antes de ir para casa, assim como fora a última coisa que fizera ao sair da cidade, mas como São Pedro estava à sua espera, sendo sábia mestra na ordem de praticar as virtudes, determinou antepor a obediência ao vigário de Cristo à sua própria devoção.
Assim dirigiu-se diretamente à casa do cenáculo, onde se encontrava São Pedro. Pôs-se de joelhos em sua presença, pediu-lhe a bênção e desculpas por não haver cumprido antes a sua ordem, beijou-lhe a mão. Então o sumo sacerdote, beijou-lhe a mão como a sumo sacerdote, e não se justificou da tardança falando da tempestade nem de qualquer outra coisa. Só pela relação que depois São João fez, teve São Pedro conhecimento das dificuldades que haviam sofrido durante a viagem. O vigário de Cristo, nosso Salvador, todos os discípulos e fiéis de Jerusalém receberam sua Mestre e Senhora com indivisível gozo, veneração e carinho. Prostraram seus pés, agradecendo-lhe por ter vindo enchê-los de alegria e consolo, onde a podiam ver e servir. Doutrina que me deu a grande Rainha Maria Santíssima. Humildade e obediência. Oh, minha filha, quero que relembres continuamente a advertência que te fiz, desde que principiaste a escrever esses veneráveis segredos de minha vida. Não é minha vontade que sejas apenas um instrumento para manifestá-los à Igreja, mas antes de tudo seja a primeira em aproveitar deste benefício, praticando pessoalmente minha doutrina e o exemplo de minhas virtudes. Para isto foste chamada pelo Senhor e por mim escolhida como filha e discípula. Reparaste em minha humildade a não querer abrir a carta de São Pedro sem o conhecimento do meu filho João? Quero manifestar-te melhor a doutrina encerrada neste meu procedimento. A humildade e a obediência são o fundamento da perfeição cristã, e nelas não há coisa pequena. Tudo o que é feito sob a influência destas virtudes é de sumo agrado ao Altíssimo e merece copiosa remuneração de sua liberal misericórdia e justiça. A desobediência no mundo. Adverte, pois, caríssima, que assim como nada há mais difícil a condição humana do que sujeitar-se alguém à vontade de outro, assim também nada há mais necessário para domar sua altiva cerviz, que o demônio se esforça por levantar em todos os filhos de Adão. Por esta razão, trabalham os inimigos com sumo cuidado para levar os homens a se apoiarem em sua própria opinião e vontade. Com este ardil, obtém muitos triunfos e perde inumeráveis almas pelos mais diversos caminhos. Em todos os estados e condições dos mortais, derrama este veneno, instigando ocultamente a todos, para que cada qual siga o próprio parecer. Que o súdito e inferior não se sujeite às leis e vontade do superior, mas as despreze e transgrida, pervertendo a boa ordem que a divina providência estabeleceu em todas as coisas. E porque todos transgridem esta ordem do Senhor, o mundo está cheio de trevas, todas as coisas desordenadas, governando-se cada qual pelo próprio capricho, sem atenção e nem respeito a Deus e às suas leis. A desobediência nos religiosos. Embora este mal seja geral e odioso aos olhos do Supremo Governador e Senhor do mundo, é muito mais grave nos religiosos. Estando atados por votos de seus institutos, andam forcejando por afrouxar estes laços das regras e soltar-se até deles. Nem falo agora dos que ousadamente os quebram e faltam os votos no pouco e no muito, pois isto é horrível temeridade que acarreta a condenação eterna. Para não chegarem a este perigo aos que na vida religiosa querem assegurar a salvação, eu advirto: guardem-se de procurar opiniões próprias e argumentos para mutilar e afrouxar a obediência que devem a Deus e aos seus superiores. Não examinem até onde podem chegar sem pecar contra o voto, fazendo sua própria vontade, dispondo do pouco do muito sem licença e por seu próprio parecer. Tais cálculos que fazem nunca levam a guardar votos, senão a quebrá-los sempre, fazendo-se surdos à consciência que remorde. Advirto-los que o demônio procura que engulam estes mosquitos venenosos aos poucos, para que pouco a pouco leve-os a tragar os camelos de culpas maiores, depois de se terem acostumado às menores. E os que sempre querem esticar a corda até as fronteiras do pecado mortal, o menos que merecem é que o justo juiz examine e esquadrinhe suas consciências para recompensá-los o menos que puder, já que passaram a vida estudando em fazer o menos possível para o amar e servir. Artifícios da obediência imperfeita.
Tais doutrinas de procurar alargar a lei de Deus para o seu deleite da própria carne e dos seus vícios são muito aborrecíveis ao meu Filho Santíssimo e a mim. É grande falta de amor obedecer à sua divina lei só até quando limita com o pecado. Aí só age o temor do castigo e não o amor por quem manda. E se não houvesse ameaça de castigo, nada se faria. Muitas vezes, para não se humilhar e pedir licença ao superior menor, o súdito recorre ao superior maior. Talvez pede a licença ampla a quem está menos a par do perigo que corre quando lhe a está solicitando. Não se pode alegar que esteja fora da obediência, mas também é certo que todos esses rodeios são para fugir de suas exigências. Esta liberdade extorquida, afrouxada por si próprios, não só lhe trará perigo e diminuição dos méritos, pois sem dúvida há maior merecimento em sujeitar-se à autoridade inferior e menos acomodada ao próprio juízo e gosto de quem obedece. Não foi esta doutrina que aprendi e pratiquei na escola do meu Filho Santíssimo. Para todas as coisas menores que sejam, eu pedi a licença aos que tinha por superiores, sejam eles quem fossem. E jamais deixei de os ter, conforme viste. Para abrir e ler a carta de São Pedro, chefe da igreja, esperei a vontade do meu inferior, do seu inferior, que junto a mim era o ministro imediato, São João. A obediência é perfeita. Não quero, minha filha, meus filhos, que sigais uma doutrina dos que procuram liberdades e licenças aos seus próprios gostos, mas escolho e conjuro-os a me imitar e seguir pelo caminho seguro da perfeição. Essa busca de larguezas e interpretações, justificações perverte o estado da vida religiosa cristã. Deverá sempre te humilhar e viver sujeito à obediência ao seu pároco, aquele que está próximo de você e até ao vigário e até o seu coordenador, e não te desculpes por ser superiora. Você é um superior, pois tem confessores e superiores. Se alguma vez estiverem ausentes e não puderem recorrer à sua obediência, pede conselho e obedece a alguma de tuas súditas e inferiores até no teu ofício. Para ti, todos hão de ser superiores, e não te pareça muito, pois és a menor dos nascidos. Coloca-te sempre neste lugar, humilhando-te abaixo de todos, para seres minha verdadeira imitadora, filha e discípula. Jesus fez isso. Na Valtorta, no último capítulo que eu li do Valtorta, o 190. Vamos ver aqui. Vocês veem que Jesus ele foi assim. Jesus foi assim. No capítulo 193, Jesus ele aceita uma ordem, entre aspas, de Pedro. Pedro manda em Jesus. Então, se Jesus faz isso, imagina, Nossa Senhora com certeza faz melhor, né? Faz também, né? Desculpa não. Ele faz melhor, com certeza. Além disso, serás pontual em dizer-me tuas culpas 2 vezes ao dia e pede-me licença todas as vezes para o que precisares fazer, confessando-te cada dia das faltas que cometeres. Então, esposas, obedeçam os seus maridos e até mesmo seus filhos. Por mim e pelos ministros do Senhor, eu te admoestarei e mandarei o que te convém. Não temas dizer a muitos tuas culpas ordinárias, para que em tudo e com todos te humilhes diante do Senhor, dos olhos do Senhor e dos meus. Quero que aprendas e ensines às tuas monjas essa ciência desconhecida do mundo. Ensino-a a ti como recompensa do trabalho em escrever minha vida. Por esta notícia e importante doutrina deves entender que para me imitares como desejo, não deverás ter relações nem falar, agir, escrever ou receber carta, ou ter qualquer pensamento, se for possível, sem a minha obediência e de quem te governa. Os mundanos e carnais chamam essas virtudes impertinências e formalismos, mas essa soberba ignorância receberá castigo, quando na presença do justo juiz se apurarem as verdades. Ali se verá quem foram os ignorantes e os sábios. Então serão premiados os que, como servos verdadeiros, humildes, foram fiéis no pouco e no muito, conforme Mateus 25, 21. Enquanto os estultos e que se acham inteligentes, quando já não houver remédio, conhecerão o mal que se fizeram com a prudência carnal. Maria Superior é mãe da comunidade.
Sentiste alguma emulação em saber que eu, pessoalmente, governava uma comunidade de mulheres em Éfeso? Advirto-te que não invejes elas. Lembra-te que tu e tuas monjas me elegeram por prelada e especial patrona, para vos governar como rainha e senhora. Quero que entendam que aceitei e me constituo como tal para sempre, sob a condição de que sejam perfeitas em sua vocação e muito fiéis ao meu filho, meu senhor, que as escolheu como esposas suas. Adverte-lhes isso muitas vezes para que se guardem, se retirem do mundo, desprezando-o de todo o coração, que guardem recolhimento e se conservem em paz e não degenerem de filhas minhas, que sigam e praticam a doutrina que eu dei. Nesta história, para ti e para elas, que a estimem com suma veneração e agradecimento, gravando-a em seus corações, dando-lhes minha vida para modelo e guia de suas almas. Escrita por tua mão, minha filha, cumpro o ofício de mãe e prelada para que você e suas monjas, como súditas e filhas, sigam meus passos, imitem minhas virtudes e correspondam à minha fidelidade e amor. Não culpar os superiores. Olha que importante. Outra advertência importante quanto aos obedientes imperfeitos: surge algum contratempo no que lhes foi mandado. Logo se contristam, afligem e se perturbam para justificar sua impaciência. Culpam a quem os mandou e os desacreditam junto aos superiores e aos seus iguais. Isto supõe que quem manda estivesse obrigado a desculpar os sucessos contingentes do súdito, ou poder controlar todas as coisas do mundo para dispô-las segundo o gosto do inferior. Este engano é completamente absurdo. Muitas vezes, em recompensa da sujeição do obediente, Deus lhe envia dificuldades para lhe aumentar o mérito e coroa. Olha que lindo, isso é verdade, Jesus faz isso mesmo. Outras vezes acontece que o castiga pela repugnância e má vontade com que obedece. Verdade, verdade. Jesus trabalha assim mesmo. O Senhor disse apenas: quem a vós ouve e obedece, a mim ouve e obedece, conforme Lucas 10:16. O sacrifício que resulta de obedecer sempre é em benefício do obediente, e se esse não aproveita, a culpa não é de quem lhe manda. Eu não culpei São Pedro por me ter mandado a Éfeso para Jerusalém, ainda pelo que eu padeci na viagem. Pelo contrário, pedi-lhe perdão ainda por não haver cumprido sua ordem com mais rapidez. Nunca sejas pesada e difícil para os teus superiores, pois isso é feia liberdade e tira o mérito da obediência. Olha-os com reverência como os que estão no lugar de Cristo, e será copioso o mérito de lhes obedecer. Sinta honra em obedecer, Sinta honra em obedecer. Eles são representantes de Cristo, Segue minhas pegadas, exemplo e doutrina que te dou, e em tudo serás perfeita. E não é só padres que a gente tem que obedecer, igreja, papa, não. E não é, gente, é autoridades também da terra. Autoridades da terra. E o nosso esposo, até nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, não tem problema, a gente pode obedecer qualquer pessoa que a gente obedecer, a gente vai ser honrado por isso. E vamos ter dificuldades para obedecer. Então, é aquilo que ela falou, no caso, Pedro mandou ela ir. Ela poderia falar: mas Pedro, olha só o que você fez eu passar. Eu tive que enfrentar uma baita de quase que eu morri na viagem para vir até aqui. E não sei o que. Ela não fez isso. Você vê? Então, se alguém te mandando fazer alguma coisa, por mais difícil que seja, por mais dificuldade que você passe, tudo é mérito para você, só para você. Quem vai ganhar é você. Então, você não tem que arrumar confusão. Nunca faça confusão. Nunca. Sempre. Então, Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Homenagem para as mulheres. No Dia das Mulheres. Esses 2 capítulos, 4 e 5 da Mística Cidade de Deus. Vai ajudar muita gente.